Olá, futuros comandantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Aviadores e Aeronautas. E desta vez o tema é Meteorologia Aeronáutica e nós vamos falar da aula 17, parte 3, sobre METAR e espécie, dando continuidade às aulas anteriores, onde nós falamos apenas de código METAR nas aulas 17, parte 1 e parte 2. Fomos até um determinado item lá da composição do METAR e nessa aula a gente só vai dar prosseguimento aos demais itens que compõem uma mensagem METAR ou espécie, tá bom? Então, primeiramente, como sempre, eu coloco para vocês aqui a bibliografia que eu utilizei para elaborar a aula. Todos vocês que já assistiram às aulas anteriores sabem que é o Manual de Códigos Meteorológicos METAR e Espécie do DCEA, onde a capa representa este desenho aqui, né, estes elementos, e é conhecido por FCA 105-3, o folheto do Comando da Aeronáutica 105-3, que diz respeito a códigos meteorológicos, METAR e espécie. Foi utilizado também como fonte dessa aula o portal RedeMet, né, a rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica, redemet.aer.mil.br, para extrair alguns códigos METAR e espécie para colocar como exemplo na aula. E lembrando a vocês que eu vou utilizar especificamente na aula de METAR, né, não nesta aula, mas ao longo de toda a aula 17, partes 1, 2, 3 e 4, sim, teremos 4 partes nessa aula, todo o manual FCA 105-3, tá bom? Outra coisa que eu utilizei também é um sistema de ajuda do DCEA, lá, né, algumas dúvidas que as pessoas têm, para saber o que significa o termo CAVOC. Nós vamos ver nesta aula também o significado de CAVOC, embora ele estivesse no manual. Eu queria colocar uma fonte confiável também que explica o CAVOC além deste manual, porque é um termo muito utilizado nas escolas de aviação, pelo METAR e várias outras coisas. Lembrando a vocês que toda e qualquer publicação do DCEA, ela sofre revisões periódicas, tá? Então, sempre que você precisar verificar e acessar uma publicação do DCEA, sugiro que você vá até o site do DCEA, procure lá por FCA 105-3, caso a publicação seja a respeito de METAR, e aí você vai pegar a versão mais atualizada que existe, lembrando que esses documentos também são de domínio público, tá? Então qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer pessoa pode baixar e lê-lo, caso tenha interesse de aprofundar o conhecimento a respeito do assunto. Tá? Todos esses links aqui, ó, que eu coloquei para vocês, além do link do FCA 105-3, vai constar aqui embaixo no vídeo para que vocês possam baixar, tá? E ter acesso ao material que eu usei como base. Nossa, mas você só usou esse material? Sim, eu só usei esse material e o conhecimento passado que eu tinha a respeito de METAR. Tá? O restante eu não utilizei nada, absolutamente nada para fazer essa aula. Só esse manual aqui, esse site e especificamente nessa aula, esse site aqui do DCEA. Então vamos lá, chega de enrolação, vamos para o item 6 do nosso METAR. Paramos no item 5 na aula anterior, que dizia a respeito a tempo presente, né? Precipitações, fenômenos obscurecedores e essas coisas. Agora nós vamos falar de nuvens ou visibilidade vertical, tá? Nuvens, normalmente, visibilidade vertical, sempre que for possível, né? Sempre que o critério for atendido para se colocar visibilidade vertical, mas nuvens nem sempre também, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Serão especificados no código apenas as nuvens convectivas, tá? As nuvens do tipo CB e as nuvens do tipo TCU significativas, nuvens convectivas significativas. As demais nuvens não serão especificadas, informando apenas a altura da nuvem, tá? Então, como que é isso daí? As nuvens no METAR, elas são codificadas em camadas, tá? Em ordem crescente de altura da base. E a referência para essa altura é o aeródromo. Então, sempre que você ver uma determinada altura de nuvem, é em relação ao aeródromo que está emitindo aquele código METAR. Lembrando que não haverá mais do que 3 grupos de nuvens, exceto se houver nuvens convectivas além desses grupos, tá? Então, por exemplo, você tem 3 grupos de nuvens não convectivas, né, em termos de camadas, e aí você tem mais uma camada de nuvem convectiva. Então, nesse caso, pode ser que haverá mais uma camada de nuvens aí, tá, em termos de altura, até 4, mas o ideal é que seja até 3 grupos de nuvem, desde que não sejam nuvens convectivas.
E quando não houver nebulosidade, esse grupo será omitido no código. Ou seja, se não tem nebulosidade, eu não preciso colocar nuvens no meu código METAR, porque não existem nuvens. E eu falei muito para vocês aqui a respeito das nuvens convectivas. Quais nuvens são especificadas no METAR? Tá? Elas são especificadas apenas as nuvens do tipo CB, tá? Que é as nuvens cumulonimbus, e sempre que houver cumulonimbus, sempre vai estar associada a uma trovoada, tá? Uma TS. Nós vimos isso na aula anterior. Caso você não tenha visto o vídeo ainda, dá uma pulada lá, tá? Porque a gente trata do assunto trovoada a respeito dos fenômenos de tempo presente. E outro tipo de nuvem também que sempre vai ser codificada quando existir, é a nuvem do tipo TCU, as nuvens cúmulos congestos, tá? É cúmulos em forma de torre, na verdade. Uma coisa que eu trago aqui para vocês, tá? Quando uma camada individual de nuvens for composta por nuvens do tipo CB e TCU, ou seja, nós temos um aglomerado ali, um pouco de TCU evoluindo para o CB, né, que é a tendência normal, com bases comuns, ou seja, elas têm a mesma base, o tipo de nuvem será informado somente como CB, tá? Então, quando você tem no mesmo nível ali, né, na mesma altura de base da nuvem, nuvens do tipo TCU e CB, o código irá informar como CB, e a quantidade de nuvens ela vai ser codificada como a soma das duas, tá? A gente considera que é tudo CB aquilo ali, tá? Tudo cumulonimbus. Já já a gente vai começar a entender melhor, por enquanto está tudo escrito aqui, está meio teórico, mas já já nós vamos para os exemplos e vai ficar muito mais fácil e compreensível essa parte de nuvens, tá? A respeito de nuvens ou visibilidade vertical ainda, a gente vai ver que existe um critério, tá? Uma condicional para se colocar o código de visibilidade vertical. Então vamos interpretar o nosso METAR. Esse é o METAR, ou seja, mensagem regular, do aeroporto Serra Bravo Golf Romeo, aeroporto de Guarulhos, São Paulo. No dia 11, não sabemos de qual mês, às 11 horas Zulu, hora de observação, ok? O horário aqui é a hora de observação. Ventos de 320 graus em relação ao norte verdadeiro com 11 nós. Visibilidade predominante de 10 km ou mais, né? Vimos isso na última aula. E agora nós vamos começar a compreender o grupo de nuvens, tá? Tudo isso daqui, ó, que está em amarelo, faz parte do grupo de nuvens e por isso que eu coloquei aqui para vocês embaixo. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que o grupo de nuvens ele é codificado em camadas. Então, aqui ó, nós temos a primeira camada de nuvens e aqui nós vamos ter a nossa segunda camada de nuvens. Beleza? Primeira camada, segunda camada em ordem crescente de altura. Então, nós já sabemos que essa daqui está mais alta do que essa. A base desse grupo de nuvens está mais alto do que a base deste grupo de nuvens aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Então agora vamos interpretar o código METAR, tá? Primeira parte do grupo de nuvens, tá? De cada uma das camadas. Diz respeito à quantidade de nuvens. Então quando você vê, por exemplo, fio aqui, ó, significa poucas nuvens. É como se 1/8 a 2/8 do céu tivessem nuvens, tá bom? A gente pega o céu, que está sendo visto, e divide uma pizza de 8 pedaços. Se até duas partes estiverem obstruídas por nuvens e o restante não, diz que tem poucas nuvens. Caso nós tivermos de 3/8 a 4/8, ou seja, até metade do céu, nós vamos considerar scattered, tá? Scattered diz respeito a nuvens esparsas. Quando nós vemos BKN, significa broken, que é de 5/8 a 7/8. Ou seja, quando nós temos o céu quase repleto de nuvens, tá? Quando está nublado, mas existe ali uma pequena camada, 1/8 da camada, que não está sendo obstruída, né? Uma camada do céu que não está sendo obstruída por nuvens. E quando nós vemos OVC, OVC significa overcast, tá? Overcast é céu encoberto, ou seja, todo o céu está preenchido com nuvens, o céu está encoberto de nuvens. Então aqui nós sabemos que nós temos poucas nuvens na primeira camada e nós temos nuvens esparsas na segunda camada de nuvens. Agora vamos para a segunda parte, tá? Essa segunda parte que nós estamos vendo aqui, ó, 045 e aqui 050, diz respeito à altura da base em centenas de pés. Lembrando que a altura da base da nuvem é em relação ao aeródromo e não em relação ao nível do mar, tá? Então, por exemplo, nós temos poucas nuvens a 4.500 pés acima do aeródromo, beleza? E aqui nós temos nuvens esparsas a 5.000 pés, você vai pegar este valor aqui e multiplicá-lo por 100
e aí nós vamos ter 5.000 aqui, ó, 050, significa 5.000 pés, ou seja, na segunda camada de nuvens. E aí, terceira parte, esta parte aqui, ó. Essa parte aqui diz respeito ao tipo de nuvem quando convectiva. Então nós temos nuvens do tipo CB e nuvens do tipo TCU que vão ser especificadas. Então nós temos poucas nuvens a 4.500 pés do tipo TCU. E aqui nós temos nuvens esparsas a 5.000 pés, só que quando a nuvem não é do tipo TCU ou CB, ela não é codificada especificamente. Você não especifica. Você fala, ó, eu vi uma camada de TCU e eu vi uma outra camada de nuvem, que é muito provável que não seja nem CB e nem TCU. Na verdade, não seja CB e nem TCU, tá? Por isso que está vazio aqui. E aqui, no caso, nós temos duas camadas de nuvens nesse exemplo, beleza? Então, passei para vocês aqui o beabá para compreender o grupo de nuvens. Se houvesse 3 camadas, íamos interpretar da mesma forma. Primeiro a quantidade, depois a altura da base e depois o tipo de nuvem, desde que a nuvem seja convectiva, seja CB ou seja TCU, cúmulo com gestos. Bom, vamos lá. Item 6, a respeito de mensagens automáticas do METAR. Esse é o METAR do aeroporto Serra Bravo, Serra Papa, aeroporto de Congonhas, São Paulo, no dia 9, não sabemos de qual mês, às 8 Zulu, hora de observação. Mensagem emitida automaticamente. Então, a estação meteorológica de superfície coletou os dados e transformou eles, né? Falou, ó, é isso aqui que significa, e foi emitida automaticamente. Ventos de 120 nós, 120 graus, desculpa. Não é 120 nós, tá? 120 graus em relação ao norte verdadeiro com 3 nós, tá? Ventos de 120 graus em relação ao norte verdadeiro com 3 nós. Visibilidade predominante, 8.000 metros, ok? Visibilidade predominante de 8.000 metros. Não sabemos qual que é o tempo significativo que está reduzindo essa visibilidade, por isso tem 2 traços aqui, e aqui nós estamos vendo NCD, tá? Esse NCD, o que significa? Em um METAR ou espécie emitido automaticamente, quando nuvens não forem detectadas, será usada a abreviatura NCD, No Clouds Detect. Então, nesse caso aqui, tá? Não se justifica utilizar o termo CAVOC, já já nós vamos entender por quê. E, em virtude disso, utiliza aqui sem nuvens codificadas, tá? Sem nuvens detectadas pelo METAR, desde que a mensagem seja automática. NCD só se utiliza em mensagens que forem automáticas, tá? O sistema automático de superfície de meteorologia não detectou nenhuma nuvem. Daqui para frente, fica para daqui a pouco. Vamos parte por parte. O que interessa agora é o grupo de nuvens. Ainda a respeito de nuvens ou visibilidade vertical em mensagens automáticas, tá? Esse é o METAR do aeroporto Serra Bravo, Serra Papa, no dia 8 às 7 Zulu, hora de observação. Mensagem automática, vento de 060 graus com 4 nós, visibilidade horizontal 10 km ou mais, beleza? Aqui não conseguiu se detectar nenhum hidrometeoro ou litometeoro, algo assim, e aí nós temos poucas nuvens na altura, né, da base de 1.400 pés, e aí tem 3 tracinhos aqui, tá? O que vai significar esses 3 tracinhos? Já falei para vocês que essa parte diz respeito à quantidade de nuvens, né? A gente divide o céu em 8 partes, conforme vai ficando mais ocupado essas partes, ele vai sendo caracterizado. Aqui então está de 1 a 2 oitavos, tem poucas nuvens. Aqui a altura da base está a 1.400 pés, tá? A altura da base no grupo de nuvens sempre em pés, tá? Centenas de pés. E aí aqui, ó, nós temos esses 3 tracinhos. Em um METAR espécie emitido automaticamente, quando não se puder detectar o tipo de nuvem, CB ou TCU, será informado 3 tracinhos. Ou seja, eles conseguiram detectar ali que tem algum tipo de nuvem, mas não sabe se é CB ou se é TCU. Tá? O sistema automático de monitoramento não conseguiu detectar. Poderia ser que seja? Sim. Poderia ser que não seja? Também. Mas como há essa dúvida, então, pelo fato da mensagem ter sido emitida automaticamente, coloca-se esses 3 tracinhos aqui, tá? E em virtude desses 3 tracinhos, nós não conseguimos detectar se é uma nuvem do tipo CB, TCU ou outra, tá bom? Então é isso que acontece aí a respeito dos 3 tracinhos após o grupo de nuvens.
Agora nós vamos falar de mais um critério aí que diz respeito à visibilidade vertical. Esse é o METAR do aeroporto Serra Bravo Charlie Tango, no dia 6 às 0 horas Zulu. Ventos de 130 graus com 4 nós, visibilidade horizontal de 600 metros, tá? Visibilidade no aeródromo predominante de 600 metros. E aí, quando nós temos uma visibilidade tão baixa dessa, a menos que 1.500 metros, é obrigatório colocar o alcance da pista. Então, na pista 1 no 5, temos um alcance de 600 metros, isso foi tema da última aula também. E na pista 3.3, também nós temos um alcance de 600 metros. Qual que é o fenômeno de tempo significativo que está fazendo com que essa visibilidade esteja ruim? O FG, tá? O FG é fog de nevoeiro. E aí, aqui nós temos um grupo de visibilidade vertical. Tá? Próximo grupo que diz respeito de nuvens ou visibilidade vertical é esse aqui. Caso o céu esteja obscurecido, sem a possibilidade de observar os detalhes de nebulosidade, caso haja visibilidade vertical disponível, a mesma será informada. Tá? Então, visibilidade vertical aqui diz respeito à distância vertical visível na atmosfera quando o céu é obscurecido. E a visibilidade vertical, ela vai ser informada em centenas de pés até 2.000 pés, tá? Até 2.000 pés. E caso houver uma falha no sensor de medição de visibilidade vertical, a mesma vai ser informada por Vertical Visibility e aí 3 tracinhos, tá? Não conseguiu se detectar a visibilidade vertical pelo sensor. Então, eu vou colocar aqui para vocês o exemplo de visibilidade vertical. Como que nós interpretamos ele? No aeródromo Serra Bravo Charlie Tango, tá? O VV significa visibilidade vertical e nós temos aqui 100 pés de visibilidade vertical. Ou seja, quando uma camada de nuvens obstrui, você não consegue ver os detalhes específicos dessa camada de nuvem. Falar se é um CB, se é um TCU, se é alguma outra coisa. Mas você vê que existe uma restrição de visibilidade vertical, né, você informa quando ela for até 2.000 pés. Tá? Então, no caso aqui, ó, se for 100 pés, ó, você pega o 0,01 multiplica por 100 e dá 100 pés. E se fosse 2.000 pés, você pega o 0,20 multiplica por 100 e daria 2.000 pés. Tá? E o código de visibilidade vertical sempre informado em centenas de pés até 2.000 pés, beleza? Então, a respeito de visibilidade vertical, é isso que eu tinha para passar para vocês. Bom, agora nós vamos falar do termo CAVOC. Quem está muito presente dia a dia na aviação já deve ter ouvido esse termo aí, CAVOC, tá? E CAVOC significa Ceiling and Visibility are OK, tá? Isso daqui eu tirei lá do site do DCE, naquele link que eu coloquei no primeiro slide da aula de bibliografia. E eu vou deixar ele para vocês aqui embaixo, vocês podem dar uma lida caso tenham interesse. E existem critérios para você adotar o termo CAVOC dentro de um grupo METAR, tá? E quais são os critérios? A visibilidade predominante tem que ser de 10 km ou mais, tá? Então tem que estar 9999 e sem restrição na visibilidade mínima. Ou seja, se houver visibilidade predominante e visibilidade mínima, já não se aplica a CAVOC. Tá? Nós vimos lá que a visibilidade horizontal era segregada em visibilidade predominante e visibilidade mínima. Outra coisa que não pode haver na atmosfera no momento para que seja emitido CAVOC. Nenhuma nuvem de significado operacional nos céus, tá? Não pode haver TCU e não pode haver CB, tá? Caso haja as duas nuvens aí de significado operacional, TCU e CB, também não se aplica neste caso. E nenhum fenômeno meteorológico significativo, tá? Hidrometeoro, litometeoro, fenômeno obscurecedor, chuva, granizo, trovoada. Todas essas coisas aí também não pode haver CAVOC. Tá? Caso você não lembre da tabela 4678, ela está no link lá da publicação do FCA 105-3, é a última folha, e nós vimos esta tabela na última aula, quando eu falei do item 5, que diz respeito ao tempo presente, tá bom? Então, esses 3 elementos aqui são elementos essenciais para que você considere a questão atmosférica local naquele momento como CAVOC. Então, um exemplo aqui, ó. Esse é o METAR do aeroporto Serra Bravo Serra Juliette, no dia 15 às 1 hora Zulu. Ventos de 160 graus com 3 nós, tá? 160 graus em relação ao norte verdadeiro. E aí nós temos CAVOC, ou seja, a visibilidade está com 10 km ou mais, não há nuvens de significado operacional e não tem nenhum fenômeno meteorológico significativo a respeito de tempo presente na nossa atmosfera, ok? E aí utiliza-se o termo CAVOC. E existe uma exceção aí para o termo CAVOC, tá? E qual seria essa exceção? Quando a mensagem não for emitida de maneira automática,
tá? Ela não pode ser emitida de maneira automática. Nós já vimos que quando ela é emitida e não se encontra nuvens, eles usam o termo NCD. Aqui, quando não houver nuvens de significado operacional e nenhuma restrição à visibilidade vertical e o uso da abreviatura CAVOC não for apropriado, será usada a abreviatura NSC, tá? New Significant Cloud. E aqui tem um exemplo, então, ó, o mesmo METAR do Serra Brava Serra Juliette, no dia 14 às 14 Zulu, hora de observação, ventos com 30 graus em relação ao norte verdadeiro, com 5 nós. Vento variando de 340 graus a 70 graus, tá? Vento variando, embora a predominância seja aqui de 30 graus, ele está variando de 340 graus até 70 graus em relação ao norte verdadeiro também. E aqui, ó, visibilidade horizontal de 7.000 metros, tá? Então, nesse caso aqui, não se aplica o termo CAVOC, mas não há nuvens. Está com restrição de visibilidade, está tendo um vento variável. O vento, ele não entra no critério do CAVOC, tá? Mas provavelmente, devido a esse vento, deve estar arrastando alguma coisa para a região do aeródromo, e aí a visibilidade horizontal predominante é de 7.000 metros, e aí não se aplica a CAVOC. Você tem praticamente tudo, você não tem nenhum fenômeno significativo acontecendo, né? Você não tem nuvens do tipo CB e TCU, só que a visibilidade aqui está um pouco menor. E pelo fato de não se aplicar, mas não tem nuvens, você usa o termo NSC, tá? Sem nuvens significativas no aeródromo. E daqui para frente nós vamos ver no próximo slide já já. Beleza? Então o termo NSC é quando não se aplica o CAVOC, mas também não temos nuvens. Agora, nuvens de significado operacional, né? Nunca vamos esquecer disso. Agora nós vamos falar da temperatura do ar e do ponto de orvalho, tá? Esse é o METAR corrigido do aeroporto Serra Alfa Zulu Sierra, tá? Aeroporto de Bariloche, na Argentina, no dia 15 às 8 Zulu, ventos de 300 graus com 16 nós, beleza? Ventos de 300 graus em relação ao norte verdadeiro, com 16 nós. Visibilidade horizontal 10 km ou mais, nuvens esparsas a 2.800 pés na primeira camada, nuvens esparsas a 3.600 pés na segunda camada, e aqui nós temos um 04M01. O que é isso? Tá? Primeira parte aqui, ó, antes dessa barra de divisão, diz respeito à temperatura do ar no aeródromo, tá? Então, a temperatura do ar sempre em graus Celsius. Então, quando está 0,4, sempre vai ter dois dígitos, tá? Significa que está a 4 graus. Caso houvesse uma letra M na frente do 0,4, se fosse M04, por exemplo, indica que a temperatura é negativa. E aí seria menos 4 graus Celsius, beleza? Aqui é 4 graus Celsius e aqui, ó, seria menos 4 graus Celsius, que é o caso da segunda parte. Mas a segunda parte, ó, após essa barra de divisão aqui, não diz respeito à temperatura do ar no local. Diz respeito à temperatura do ponto de orvalho, tá? E aí, a temperatura do ponto de orvalho se aplica a mesma coisa. Quando nós temos 0,1, por exemplo, significa 1 grau. E quando tem a letra M antes dos dois dígitos referente à temperatura, significa temperatura negativa. Então aqui, por exemplo, a M01, a letra M indica que a temperatura é negativa. Então nós temos temperatura local de 4 graus e temperatura do ponto de orvalho de menos 1 grau Celsius. 4 graus Celsius, temperatura do ar, menos 1 grau Celsius, temperatura do ponto de orvalho, tá? E como que é feito o arredondamento da temperatura do ar e do ponto de orvalho? Sempre para o inteiro mais próximo, tá? Então, por exemplo, se a temperatura tiver 3,2 graus, vai constar como 3 graus no METAR. Se tiver 8,8, vai constar como 9 no METAR, tá? Aqui, ó, o 9 está mais próximo do 8,8 do que o 8, então arredonda para 9. Aqui, ó, o 3 está mais próximo do que o 4, né? O 3,2 está mais próximo do 3 do que do 4 graus. Então você sempre arredonda para o inteiro mais próximo, tá? Isso a temperatura do ar e do ponto de orvalho. A QNH, que nós vamos ver daqui a pouco, é uma estratégia diferente. Beleza? Mas, por exemplo, essa temperatura aqui em local de 4 graus pode ser que seja 3,8 medida, mas aí no METAR você arredonda. E aqui, por exemplo, ó, pode ser que seja menos 0,8 também. E aí você arredonda para menos 1, né? Que fica tudo certo. Detalhe, questão de ANAC que eu vejo direto, tá? Quanto mais próximo da temperatura do ponto de orvalho estiver a temperatura do ar, maior a umidade relativa e mais saturado o ar estará. Tá? Quando nós vermos a temperatura local
ser igual aqui à temperatura do ponto de orvalho, tá? Isso significa que o ar está com alta umidade e está muito próximo da saturação. Quanto mais próximo essas temperaturas estiverem, mais saturado estará o ar, tá? Nós vimos aí durante o decorrer do curso que o ponto de orvalho nada mais é do que a temperatura que o ar, quando atingir a uma pressão constante, ele começa a se saturar e criar algumas convecções, né? Algumas bolhas convectivas ali, que tende a virar uma nuvem, beleza? Então, isso daqui é muito importante. Ó. Temperatura de ponto de orvalho muito próximo da temperatura do aeródromo significa que o ar está muito saturado. Vamos agora para o item 8, tá, da nossa aula de metar espécie, que diz respeito à pressão no nível do mar. Esse é o metar do aeroporto Serra Bravo, Serra Juliette, aeroporto de São José, tá? No dia 15 a 1 hora Zulu, hora GMT, tá? Hora coordenada de observação, ventos de 160 graus em relação ao norte verdadeiro, com 3 nós, CAVOC, cita CAVOC, visibilidade acima de 10 mil metros, nuvens de significado operacional não há nenhuma, e nenhum fenômeno de tempo significativo presente. Esses 3 elementos configuram como CAVOC, tá? Já vimos. Temperatura do ar, 15 graus, ponto de orvalho, 9 graus. E aí, QNH do momento, 1020, tá? O que significa isso aqui? Isso daqui é o QNH, é o ajuste do altímetro que você faz, que te dá a elevação do aeródromo em relação ao nível do mar. Essa pressão aqui, ó, é a pressão do nível do mar naquele momento, tá? Isso que é a QNH. E quando ele vem com a letra Q antes de 1020, significa que essa pressão está sendo especificada em hectopascais. Então, essa pressão aqui, ó, o ajuste do altímetro, o QNH do aeródromo, é 1020 hectopascais, tá? Mas é 1020 perfeito que foi medido? Não, não é. Como que é feito o arredondamento do QNH? O QNH ele é analisado lá pelos medidores de pressão no nível do mar, né? Pressão atmosfera, não sei direito como que é essa camada, se a informação sobe do nível do mar para o aeródromo ou se ele tem algum cálculo de compensação, mas vamos pensar da seguinte maneira. O arredondamento da pressão do ar no nível do mar é feita para o valor inferior inteiro menor. Então, se por exemplo, lá a pressão no nível do mar tiver 1012,9, vai se especificar 1012 no metar, tá? Você sempre arredonda pro inteiro inferior. Aqui está mais próximo do 1013, mas por convenção do procedimento, seria 1012, se arredonda para o menor. E aqui é a mesma coisa, aqui está 1012.1. Qual que é o inteiro menor? É 1012, beleza? Então, será 1012 nos dois casos aqui, beleza? Isso é uma convenção que está no procedimento FCA 105-3. E o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e deixe o seu like no vídeo aí, para apoiar o canal, e se não se inscreveu também, se inscreve, porque logo teremos a parte 4 da aula de metar espécie, e eu espero vocês lá, tá bom, pessoal? Temos as redes sociais e o e-mail, qualquer novidade pode mandar aí, a gente vai estar esclarecendo da melhor maneira possível, tá bom? Agradeço vocês, muito obrigado e até a próxima aula.